uma história que traz um triângulo amoroso, um homem, uma mulher, um amigo e uma cartomante, e uma história que exige um leitor perspicaz que vai identificando ao longo da narrativa as pistas que Machado de Assis coloca para revelar os destinos ou sugerindo os destinos que vão acontecer na história. Vale a pena ler esse conto surpreendente, A Cartomante. A história começa logo em um momento de tensão. Um diálogo entre Rita e Camilo. Rita está insegura quanto ao relacionamento. Camilo ri de sua atitude de, na véspera do encontro, ter ido procurar uma cartomante. Rita está tranquila e feliz, pois a cartomante identificara a razão da sua inquietação e dissera a ela que ela nunca perderia o seu amor, que ele não a abandonaria. Ao falar isso para Camilo, que está sempre rindo das conclusões dela, ele, brincando, diz: ela errou. Rita, então, com essa atitude de Camilo, se sente desfavorecida, porque ela está sentindo por ele um grande sentimento e ele a distrata assim, como que subestimando-a. A narrativa é super inteligente, ela vai sendo construída com muita perspicácia. Mais à frente, vai se saber que Rita é casada com Vilela, um amigo de infância de Camilo. Os três, então, se conhecem e a amizade entre eles se torna assídua e a intimidade progressiva. O amor entre Rita e Camilo aumenta e aumenta. A história coloca Rita como uma serpente que envolve Camilo, que o abraça como a serpente sua presa e destrói seus ossos e joga o veneno que o enfeitiça. Camilo é um jovem ingênuo. O texto mostra que ele não tinha experiência e não tinha maior argúcia no pensar. Bem, o que vai acontecer é que em um dado momento, em um belo dia, ele recebe uma carta anônima que mostra que a história entre os dois, essa aventura, é de conhecimento de todos. Ele então fica chocado e tem uma atitude de não mais comparecer à residência do seu amigo Vilela, casado com sua amante Rita. Esse distanciamento, as ausências de Camilo à residência, fazem inclusive Vilela questionar, ao que ele responde, a causa da ausência, uma paixão frívola de rapaz. O distanciamento acontece e aumenta. Ele recebe ainda 2 ou 3 cartas anônimas e expõe para Rita o que se deve fazer. Rita então propõe que ele retorne às visitas que antes eram habituais. Ele não concorda. O que acontece é que ele não retorna. Por prudência, os dois decidem se separar. Dá um tempo até saber o que de fato acontece. Rita tem uma atitude de pegar os subscritos que Camilo recebera e tentar comparar com as correspondências que ela receberia em sua casa, para ver se as letras seriam iguais de uma possível carta que denunciasse o relacionamento entre os dois. O certo é, há um momento no texto que descreve que Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como que desconfiado. Então, o grande que, será que foi ele quem enviou as cartas
para Camilo, vamos entender que se esse homem já soubesse da traição, será que ele esperaria semanas e meses para daí agir? Diante dessas pistas que nós vamos tendo, primeiro, a questão é, foi Vilela que enviou as cartas anônimas a Camilo? Primeiro ponto que é desfavorável a essa ideia. Ele questionou o porquê das ausências de Camilo à residência, ao que Camilo respondeu ter sido uma paixão de rapaz. 2. Correram algumas semanas. Camilo recebeu 2 ou mais 3 cartas anônimas. Só depois desse momento é que o texto diz que, daí a algum tempo, Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como que desconfiado. Então, por causa dessa comparação de eventos, nós retiramos a possibilidade de ter sido Vilela quem enviou as cartas anônimas, ou seja, ele não descobriu antes desses eventos que antecederam o seu momento de começar a mostrar-se sombrio, falando pouco, como que desconfiado. Houve então a decisão de Rita e Camilo de se separarem por um tempo. No dia seguinte, ele está na repartição onde trabalha, Camilo é um funcionário público, e ele recebe um bilhete de Vilela com estas palavras: "Vem já, já à nossa casa, preciso falar-te sem demora." Esse bilhete e essa redação traz a Camilo um eflúvio de sentimentos dúbios. Será que ele está me convidando para algo especial? Será que ele descobriu e quer matar-me? E aquelas palavras latejam em sua mente, como que ele ouve Vilela falando ao seu ouvido: "Vem já, já à nossa casa, preciso falar-te sem demora." E o fato é que ele atende, mas ele recebeu a carta por volta do meio-dia e chega lá 1 hora ou mais depois. Nessa 1 hora ocorrem muitos acontecimentos psicológicos. E essa é a parte mais interessante do trecho, porque no começo da história, Camilo é colocado como alguém cético, que não acredita em superstições. Ele riu de Rita quando contou a ele que tinha ido consultar uma cartomante. Agora ele está envolto a um mar de dúvidas e tenta ir. Antes de ir à casa de Vilela, ele vai à sua casa para ver se Rita tenha enviado alguma correspondência para o prevenir do que iria acontecer. Ele foi à sua residência, nada havia. Na ida para a casa de Vilela, ele tomou um tilbury. Quando estava em uma determinada rua, havia uma carroça que impediu o trânsito. E, coincidentemente, o ponto onde o tilbury estava era em frente à casa da cartomante, na Rua dos Barbonos. Ele então olha, e essa parte é muito interessante, porque ele tem alucinações. Ele vê a cartomante indo e vindo com asas acinzentadas e com rodopios concêntricos. Tudo em sua mente. Ele rejeita a ideia de descer e subir e ter com ela. Mas em um dado momento, ele já se vê na rua subindo as escadas. Interessante que o texto diz que todas as janelas estavam abertas
para ver o que estava acontecendo na rua, porque ela estava com um problema lá, uma carroça estava acidentada, impedindo o trânsito. As janelas da casa da cartomante estavam fechadas. O que isso significa? Uma previsão de que uma tragédia aconteceria, janelas fechadas, então haveria uma morte? É algo que o Machado de Assis coloca. Ele sobe, ele bate uma vez, bate duas vezes, bate três vezes. É muito insistente. Como que não... A cartomante como que quisesse se esconder, quisesse se fechar, como que ela já estivesse prevendo. Quando ele bate pela terceira vez, uma mulher abre a porta. É a cartomante. Ele anuncia que quer conversar com ela. Ela o leva para um quarto no sótão. E interessante que, mais uma vez, ela puxa as cartas, coloca 3 sobre a mesa, olha, embaralha de novo, coloca novamente as cartas. E é uma parte interessante, porque ela fala algo para ele. Ela diz: vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. Ela continua: e quer saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não. Olha que interessante. Poderia ser outra coisa a causa da situação de Camilo, da aparência de susto. Claro que os videntes, eles têm uma sensibilidade, eles leem a fisionomia. Os videntes, eles têm uma sensibilidade, eles leem a fisionomia. Ela percebeu que ele estava com aparência de susto. Por isso, então, ela diz: quer saber se alguma coisa irá acontecer? Ele então responde: a mim e a ela, explicou ele vivamente. A cartomante não sorriu. Por que que ela não sorriu? Ela lê novamente as cartas. Então diz: a cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez das cartas e baralhou-as, com os longos dedos finos de unhas descuradas. Baralhou-as bem. Transpôs os maços 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me... Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria, nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora restituiu-me a paz ao espírito, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando a da cartomante. Esta levantou-se, rindo. Vá, disse ela, vá, ragazzo innamorato. E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu como se fosse a mão da própria Sibila e levantou-se também. A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava um prato com passas, tirou um cacho destas, começou a despencá-las e comê-las, mostrando 2 fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse, ignorava o preço. Passas custam dinheiro, disse ele afinal, tirando a carteira. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração, respondeu ela. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vá, vá tranquilo. Olhe a escada, é escura. Ponha o chapéu.
Camilo então saiu com um novo espírito. Tudo agora era diferente. As pessoas tinham um ar jovial, o céu era mais azul. Ele até ria dos pensamentos que outrora desenvolvia em sua mente. Morte? Drama? Não. Era só felicidade. E ele já previa o retorno das boas relações com Vilela e retomar o amor com Rita. Ele então entra no Tilbury, a passo largo, pede para o cocheiro levá-lo, entra, empurra o portão de ferro, sobe 6 degraus. Antes de bater a porta, ela se abre. Vilela está com um ar decomposto. E com um gesto de mão leva-o para uma sala interior. Quando chega lá, Camilo não consegue conter o grito de horror. Deitada em um canapé está Rita, morta e ensanguentada. Rápido Vilela toma-o pela gola e o mata com 2 tiros. É uma história surpreendente que exige um leitor atento a detalhes. Machado de Assis, não à toa, era chamado de o bruxo do Cosme Velho, porque ele constrói uma história que traz ingredientes de misticismo, de suspense e que prendem a respiração do leitor. Uma história fundamental, incrível, vale a pena ser lida. Do ponto de vista da construção textual, vale lembrar algumas características próprias de Machado de Assis. A intertextualidade. Ele sempre traz citações e referências de autores que fazem com que seu texto seja culto, uma obra de conhecimento universal. Logo no primeiro momento do texto, nas primeiras linhas, na primeira linha, ele traz Hamlet, que diz: há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Na primeira parte, Rita é supersticiosa, Camilo tem abandonado as superstições e crenças de quando criança e nem a religião permaneceu. Tudo, a religião, as crenças que recebera da infância, tudo ele envolveu em uma dúvida. No final das contas, ele não cria em nada. No final da história, ele está supersticioso. No final da história, também, novamente, a ideia de que há mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa filosofia é novamente retomada. Ou seja, as remissões, as constantes retomadas de ideia fazem com que o texto seja cíclico e se feche. É uma dica importante para quem quer escrever, sempre ter esse cuidado de retomar e de ter a conclusão do seu texto de maneira que nada fique sem resposta. Se não houver resposta, no caso da literatura, que ela tem muito a sugerir, mas que se dê ao leitor essa percepção de que há um ciclo que se fecha. Outro ponto super importante é a temporalidade presente na história. É uma história que começa numa sexta-feira de novembro de 1869. Outro ponto são as ruas da cidade do Rio de Janeiro. Rua dos Barbonos, Rua da Guarda Velha, Rua das Mangueiras, que Machado de Assis sempre em sua obra descreve. Do ponto de vista da construção da linguagem, é bem necessária atenção a alguns pontos que eu vou trazer aqui. Primeiramente, o uso dos pronomes. Tenho certeza que chamou muita atenção certos usos dos pronomes aqui pelo Machado de Assis. A linguagem dele é uma linguagem muito sofisticada, é uma linguagem elevada, podemos assim dizer, bem construída, bem gramaticalmente construída.
Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre o uso dos pronomes. Os pronomes são essas palavrinhas que retomam ideias, palavras anteriores. O a, o mi, o li, o nos, o mi. E é importante que quando você for ler, você vá marcando esses pronomes, porque às vezes o mesmo pronome ele tem referentes diferentes. O li, por exemplo, quando se fala Camilo repreendeu-lhe, e ele está dialogando com Rita. Então, Camilo repreendeu-lhe. Esse lhe é um pronome que se refere a Rita. Rita respondeu-lhe que não agisse assim. Aqui no caso, o lhe já se refere a Camilo. Então, o tempo todo, quando se tem pronome no texto, é importante que o leitor saiba a quem ele se refere. Também um uso interessante é quando o pronome retoma uma frase inteira. Quando, por exemplo, ele diz assim: depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois, Vilela podia sabê-lo. Esse pronome lo retoma toda uma oração anterior. Qual é ela? Que ela andou na casa de uma cartomante. E Vilela podia saber que ela andou na casa de uma cartomante. Então, para evitar essa repetição, ele usou o pronome, porque o pronome serve para isso, para evitar repetição de ideia, repetição de palavras. Depois repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois, outra situação em que ele também retoma uma ideia inteira, usando o pronome, é quando diz assim: no dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, essa vegetação parasita aqui no contexto são as crenças, superstições de criança que ele agora não tinha mais. E ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida. Envolveu-os. O quê? Os ensinos, o ensino da religião e o ensino das crenças, das superstições. E logo depois, em uma só negação total, Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não poderia dizê-lo. Esse lo retoma toda a oração anterior. Que oração é essa? Camilo não acreditava em nada e não sabia dizer porque não acreditava em nada. Então, quando se diz Camilo não acreditava em nada, porque não poderia dizê-lo. Então, é muito interessante esse uso do pronome, é típico da literatura. Um pronome ele pode retomar uma palavra, como ele usa também muito e variadas vezes aqui, quando se diz: era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, este Camilo ria dela, Rita, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Novamente o pronome aí que retoma uma ideia anterior, uma oração. A diferença é que o fazia por outras palavras. Esse o retoma o quê? O riso. Quando este ria dela, ria por outras palavras. A diferença é que o fazia por outras palavras, ou seja, esse u retoma a ideia do ri. E assim, é importante quando você estiver lendo, grifar os pronomes. O mi, o li, o na, o a. São palavras que sempre estão ligadas a verbos, antes dele ou depois dele,
para você ir percebendo como que o texto vai sendo construído. O uso dos pronomes é uma marca de coesão. Como eu falei ainda há pouco, os pronomes servem para evitar repetição de palavras e também eles retomam ideias, palavras anteriores, trazendo para o texto estilo, deixando-o culto e bem construído, tá? Então, é isso aí. Eu vou deixar para vocês 5 questões, eu quero que vocês respondam no caderno e na próxima aula, segunda-feira, eu vou gravar um vídeo em que eu exponho as respostas e você então pode comparar. Nós estamos vivendo um tempo em que você tem que ser responsável com as suas ações. Não precisa mandar para mim. Você vai responder no seu caderno, tá? E vai esperar o vídeo que vai sair na segunda comentando essas questões. São questões de compreensão e interpretação do texto. Qual é a diferença? Questões de compreensão fazem questionamentos sobre passagens do texto. As questões de compreensão exploram o texto, literalmente. Então, a resposta está no texto. Questões de interpretação já exigem uma relação do que se leu com a vida, do que se leu e a realidade. Também as questões de interpretação exploram informações antecedentes que o leitor tem, a capacidade que o leitor tem de ser perspicaz, de ver pontos interiores da história, de ter uma percepção mais aguda do comportamento das personagens, das sugestões que o texto traz, dos mistérios que estão por trás das palavras que não são ditas, porque numa obra também existe isso. Palavras que são ditas e palavras que não são ditas, mas que o leitor perspicaz consegue reproduzi-las. Então a primeira questão é, segundo o texto, como era a relação entre Vilela e Camilo? Questão 2. Como Camilo é descrito na história do ponto de vista de sua inteligência? Terceira questão. Uma curiosidade sobre Rita é interessante, sua idade. O que causa surpresa nessa informação sobre ela? Quarta questão. O que você entende do trecho, abre aspas, palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas. A velha caleça de praça, em que pela primeira vez passear-te com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Fecha aspas. Quinta e última questão. Como é descrita Rita no início da relação amorosa com Camilo? Respondam após a leitura atenta do conto, ok? Na segunda-feira eu comento as respostas.